eu vou vir aqui, ó, aqui em cima, em inserir, tá? Na guia de ferramentas, né? Guia de ferramentas, inserir. E vou vir aqui, ó, inserir o que eu quero? Eu quero tabela, tá? No mesmo local onde, em algumas aulas anteriores, nós trabalhamos aqui, né? Imagens e tal, né? Smart aqui para colocar o diagrama, né? Da aula passada. Então, eu vou vir aqui, inserir tabela. Quando ele abre esse quadro aqui, aqui, só de passar o mouse, ó, eu já vou escolhendo quantas linhas eu quero na tabela, ok? E quantas colunas eu quero na tabela, tá? Veja, vou dar aqui mais um pouquinho para baixo. Veja, ó, que conforme eu já vou passando aqui, ó, como eu só desci, né, só vem aqui, ó, coluna, ó, ele colocou uma coluna só. Aí eu vou para o lado, ó, 2, 3, ele vai dividindo já para mim, certo? O máximo que ele coloca aqui são 10 colunas e 8 linhas. Tá vendo? 10 colunas e 8 linhas. Se você precisar de mais, logo no início, ao invés de você vir aqui, ó, bom, quando você colocar aqui, você deu um clique, ele já coloca a tabelinha lá pra gente. Bom, vou dar um Ctrl Z aqui para voltar. Vou lá novamente, inserir tabela, para mostrar para vocês que, se você precisar de uma tabela maior do que essa que a gente está vendo aqui, então você pode vir por aqui, olha, inserir tabela, tá? Você clica, e aqui você consegue colocar, olha, muito mais colunas, tá vendo? Muito mais linhas, né? Se você quiser digitar, ao invés de ir pelos botõezinhos aqui, se você quiser digitar, tá? Dá o OK, olha lá. Tá? E coloca uma tabela bem maior, tá certo? Vou dar novamente o Ctrl Z aqui, deixa eu ver se tem alguém chamando. Não, muito bem. Ok, então, voltando aqui. Quero uma tabela igual essa aqui. Então, a gente primeiro tem que ver a propriedade dessa tabela, né? Como que é o formato dela. Então, vamos ver aqui quantas linhas nós vamos precisar e quantas colunas a gente vai precisar, tá bom? Então, aqui, ó, eu vou contar aqui, ó, uma linha, certo? Duas, veja que aqui, olha, eu tenho duas linhas. Ah, então eu vou contar três, ó. Uma aqui, uma, duas, esta, três, esta, e aí eu vou contar por aqui agora, ó. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 linhas, ok? Então, guarda esse número aí, 11 linhas. 11 linhas, quantas colunas eu vou precisar? Aqui tem uma, duas, três, 4, 5 colunas. Então, 11 linhas e 5 colunas. Vamos lá de novo. Tabela, 8 linhas, 5 colunas. Muito bem. Olha só, se eu quiser inserir mais linhas aqui, eu posso inserir agora ou depois, tá? Então, só para mostrar para vocês aqui, olha só. Eu vou clicar em qualquer célula aqui. Ah, deixa eu mostrar uma coisinha antes aqui para vocês. Ó. Eu vou numerar essas linhas, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Olha, eu numerei essas linhas aqui só para mostrar para vocês o seguinte. Ó. Quando eu inserir alguma linha aqui no meio, eu posso inserir acima ou abaixo de uma linha de um determinado local, tá? Então, eu vou clicar aqui, olha, com o botão direito, tá? Ó, seleciono essa célula, tá? Aqui. Seleciono essa célula aqui, ó. Com o botão direito do mouse, posso vir aqui, cadê, ó? Inserir, tá? Inserir. O que eu quero inserir? Coluna à esquerda, coluna à direita, ó. Veja, eu selecionei qual célula aqui, né? Qual linha aqui? Eu estou na linha 4. Então, se eu pedir para inserir uma linha acima, olha só, linha acima, olha lá. Tá? Então, ele inseriu uma linha acima da onde eu tinha clicado, certo? Eu vou dar Agora, vou selecionar aquela mesma linha, né? Aqui, ó, a linha 4, tá? Clica aqui com direito, né? Abro um menu de atalho, vou ali inserir, linha abaixo. Então, olha lá. Ok, então, olha. Então, você tem aqui várias colunas, várias linhas, né? No meio você tem algumas células aí, né?
que não, olha, não confundam com a planilha do Excel, certo? Não tem nada a ver, ok? A tabela no Word, ela serve apenas para você organizar algumas informações, dados, né? Como nós vamos fazer aqui em cima, tá? Vamos organizar alguns dados aí, bom? Muito bem. Se você precisar aumentar ou diminuir alguma largura de coluna, você pode, olha só, repare, deixa eu clicar aqui fora, olha só. Repare na nossa régua aqui, né? Aqui em cima. Quando eu clico dentro da tabela, vão surgir alguns botõezinhos, né? Recartilhadinhos assim, né? Então, eu vou clicar aqui, ó, tá vendo? Surgiu alguns botõezinhos aqui, né? Nesses botões é onde eu posso, ó, diminuir, aumentar cada coluna, tá vendo? Tá vendo? Eu posso alterar aqui a largura das colunas, ok? Vou voltar aqui no Ctrl Z. Bom, então essa na régua aqui você pode ajustar, tal, é bem facinho de trabalhar nisso, ok? Se você quiser selecionar uma coluna inteira, olha só, o ponteirinho do mouse, tá vendo? Aquela setinha, ó. Eu clico aqui, ó, seleciono a coluna, tá vendo? Olha lá, tá? Ou você pode também fazer assim, ó, arrastar, né? Clica e arrasta o mouse, ok? A linha é a mesma coisa. Clico e arrasto o mouse, ó, vou selecionando, certo? Ou eu venho aqui por fora, né? E faço a seleção, tá? Então, olha só. Eu quero escrever esse título aqui em cima, na primeira linha, ó, Instituto Social Nossa Senhora de Fátima. Repare que agora, aqui, ó, eu tenho uma célula só que ela ficou grandona, né? Então, o que eu fiz? Eu fiz uma mesclagem. O que é mesclar? Você pegar várias células, né? Você misturar, você mesclar, significa você transformar essas várias células em uma apenas, tá? Então, eu vou... Peraí, deixa eu apagar esse... Ó, estou selecionando aqui para apagar esses números, tá? Não vou usar, ok? Então, só selecionei as células, dei um delete e ele apagou, tá bom? Então, agora eu vou clicar aqui, ó, vou selecionar estas células, ok? Quando eu estou trabalhando com tabela, ele aparece para mim aqui, ó, ferramentas da tabela, em cima, tá? E aí, olha só, eu tenho aqui na guia design, né, que você pode escolher um design diferente na sua tabela, ok? Mas eu não vou escolher aqui automático, porque eu quero fazer isso aqui manual, tá bom? Deixa eu clicar aqui fora. Tá? Então, olha só, tem aqui na guia design, tem algumas ferramentas, né, de sombreamento, quer dizer, colocar o fundo na cor que você quer, não vou fazer isso agora, daqui a pouco. E tem aqui, olha, na guia layout, você tem várias outras ferramentas, tá? Ferramenta de alinhamento de célula, né, direção de texto e tal, e por aí vai. Você tem essa opção aqui, ó, mesclar, tá vendo? Eu estou na guia layout das ferramentas de tabela, tá? Tem aqui, olha, mesclar células. Ó, então, eu vou clicar aqui. O que aconteceu? Todas aquelas células selecionadas, elas foram mescladas e se transformou em apenas uma célula, tá? Eu vou fazer agora de um outro modo. Ctrl Z, voltei, tá? Então, olha só. Seleciono as células que eu quero mesclar. Ao invés de clicar aqui em cima em mesclar células, eu posso clicar aqui dentro da minha seleção que eu já fiz, eu clico com o botão direito do mouse e escolho aqui, olha, mesclar células. Tá? Eu sempre prefiro vir por aqui, que é mais fácil, porque às vezes, pessoal, assim, de tanto eu utilizar esses atalhos aqui, né, no menu de atalho e tal, eu confesso que às vezes eu até esqueço onde que ficam os botõezinhos de mesclar, né? Porque como você não usa, então você acaba esquecendo onde que está a ferramenta, tal, porque eu uso mais aqui mesmo, né? Então, mesclar células, clico aqui e ele faz a mesma coisa, certo? Então, aqui agora eu vou escrever Instituto Social Nossa Senhora. Ok? Muito bem.
E agora, para formatar, gente, é a mesma coisa que como se não tivesse tabela, tá? Então, ó, quero centralizar. Como que você faz? Né? Você pode ir lá na página inicial, clicar no botãozinho de centralizar e tal, ou, alguém lembra do atalho? Quem vai falar primeiro aí? O atalho. Centralizar, qual é? Nossa, já esqueceram? Olha, pessoal, falta de treino, hein? Ctrl E. Aê, Ctrl E. Ctrl E, centralizei o texto, certo? E vou selecionar aqui o texto, eu vou no teclado, quem lembra, ó, estou selecionando o texto, Ctrl Shift, setinha para a esquerda, fui selecionando, certo? Vou aumentar a fonte, Ctrl Shift, aquele sinalzinho de maior, ó, né? Ok? Então, olha só, aqui agora, ó, eu vou fazer esta célula aqui, ó, área. Veja que ela está ocupando duas linhas. Então, na verdade, eu peguei o quê? Duas células, né? Ali, a célula de cima e mais uma célula de baixo, mesclei. Então, são essas duas aqui, olha. Vou selecionar essas duas, ok? Ó, clico com o botão direito do mouse, mesclar células, ok? Olha lá. Quem quiser vir por aqui, fica à vontade, tá bom? Bom, e aí eu vou escrever lá, fazer igualzinho que tá lá em cima, tá bom? Área, ok? E aí, não dá Enter, tá? Clico fora aqui, ó. Olha só como que ficou ali, né? Área. Eu quero que ela fique bem centralizada assim, olha, no meio, né? Então, ela veio lá para cima. Imagine esta célula aqui dividida em três partes na vertical, né? Em três colunas e em três partes também na horizontal. Eu quero deixá-la bem no centro aqui, como essa daqui, né? Então, olha, eu, com o cursor do mouse, né? Com o ponto de inserção piscando lá dentro, eu venho aqui em cima, ó, na guia Layout, tá vendo esses botõezinhos aqui, olha? Aqui você escolhe em que parte da célula você quer colocar, né? Como eu quero bem no meio, então eu clico aqui no meio, né? Bem centralizadinho aqui, ok? Já aqui, olha, eu tenho aqui, ó, a palavra curso, né? Então, dá para ver aqui que você tem duas células na horizontal mescladas, né? Que são essas duas aqui, ó. Então, eu vou pegar essas daqui, vou clicar com o botão seleciono primeiro, né? Ó, selecionei, clico com o botão direito do mouse, vou lá mesclar células, e escrevo, então, a palavra curso. Então, ó, curso, tá? Ctrl E, vou centralizar. Ah, eu sempre vou nos atalhos, viu, pessoal? Né? É mais rápido que pegar o mouse e ir lá na página inicial, clicar no botãozinho e tal. Então, por aqui nos atalhos, é bem mais rápido, né? Então, lá, curso, aí tem outro aqui também, professor, com duas células mescladas aqui, disciplina mesclada aqui. Então, vou fazer a mesma coisa aqui, ok? Ó, mesclar células, ok? Agora, olha, eu não vou nem utilizar o botão direito. Eu dou um comando aqui no teclado e ele vai repetir o último comando. Qual foi essa tecla que eu apertei agora? É a tecla F4. Lembra dela? A tecla F4 repete o último comando, certo? Então, eu vou colocar aqui, ó, professor, né? Professor, professor, e aqui ao lado, disciplina. Muito bem. Posso selecionar essas duas células de uma vez só e já mandar formatar da mesma forma, tá? Olha só, se eu selecionar daqui para cá, ó, eu selecionei todas essas daqui, e aí eu vou aumentar só um pouquinho aqui, ó, posso, né, aumentar um pouquinho ó, o tamanho da fonte, tá? E agora eu vou dar uma formatada aqui, olha só. Então, nesta célula aqui, ó, nesta célula aqui, eu vou formatar, deixa eu vir por aqui de novo, ó. Eu posso formatar a cor da fonte,
né? Fundo branco, ou fonte branca. O fundo azul, vou deixar igual lá o de cima, certo? Cadê? Mais ou menos, né? Igual. Não lembro qual que era o azul que eu usei lá, mas deve ser esse aqui. Vou pegar esse mais escuro aqui. Legal. Olha lá. Certo? Posso colocar em negrito, né? Dou um Ctrl N aqui, ó. Ctrl N, né? Ixi, cadê o conteúdo do meu mouse? Tá aqui. Tá? E aí, vou selecionando as células, né? Para formatar, né? Vou selecionando e formatando, ó. Né? Uma cor mais clarinha um pouquinho, né? Aqui vou escrever aqui descrição. Descrição, dou uma setinha para a direita, tá vendo? Eu nem preciso pegar o mouse para clicar lá, ó. Porque nas setinhas aqui, ó, no meu teclado, eu já vou navegando, né? Na minha tabela, certo? Dias da semana. Né? Seleciono, né? Posso centralizar por aqui, ou dar um Ctrl E, certo? Já posso colocar cor também, né? Olha lá. Aí, ó. Certo? Bom, e aqui embaixo é a mesma pegada, tá? Eu vou selecionando aqui, ó, administração. Eu vou fazer essa tabela igualzinha que tem a de cima, tá? Administração, né? Essa célula aqui da administração, quantas células está pegando aqui? Dá para ver por aqui que ela está pegando 3, né? Três linhas, 3 células. Então, clico aqui, ó. Seleciono aqui as 3 que eu quero, clico com o botão direito do mouse, mesclar células, e faço o alinhamento aqui, olha, né, na guia Layout, e aí eu peço para centralizar aqui, tá? Aqui eu também tenho, né, que é onde vai a palavra técnica, eu posso mesclar antes ou depois de escrever, tá, pessoal? Então, ó, cliquei com o botão direito, mesclar foi o último comando, então só para a gente lembrar, né? A tecla que repete o último comando é a tecla F4. Deixa eu ver, acho que não foi o último comando que eu dei, né? Não, não foi. Então, se tivesse sido, ele teria repetido, né? Mas eu vou mesclar aqui. Então, ó, mesclar célula, só para a gente ver que ele vai repetir depois. Vou pegar 2 células aqui, ó, onde vai a qualificação, vou dar um F4. Olha lá. Tá? Então, o F4, pessoal, repete o último comando. Não importa qual seja. Se for colocar cor, coisa assim, por, deletou, mesclou, qualquer comando, ele vai ficar gravado lá na tecla F4, certo? Isso facilita bastante também para a gente, tá? Então, olha só, técnico. Ok? E vamos colocar lá, segunda-feira. Vou fazer todinho. Opa! Botou 2 aqui, né? Segunda-feira. Terça-feira. Terça-feira. Quarta-feira. Oxe, professor. Estou acostumado com o teclado numérico do lado. Não gosto muito de computador sem teclado numérico, mas... dou um Ctrl E aqui, ó. Tá vendo só? Né? Eu selecionei essas 3 células. E aí eu mando centralizar, ele já centraliza as 3, certo? Vamos lá. Professora Cosma Cabral. Vocês conhecem, né? Cosma Cabral. O professor Douglas também é outro chato também, que dá aplicativos para vocês. Ó, pessoal, a navegação na célula, vocês estão vendo que, olha, às vezes é tão automático que eu esqueço de falar, né? Mas que nem aqui, ó, terminei de aplicativos, né? Veja que eu não estou nem pegando o mouse, né? O mouse eu só vou pegar para fazer um tipo de formatação, alguma coisa assim, né? Uma mesclagem e tal, né? Mas
eu escrevi aqui, aplicativos, terminei, já na setinha do computador, eu jogo para baixo, para o lado, né? E aí eu vou navegando aí nas células, tá bom? Quem que é esse daqui? O João Lopes. João Lopes, ele dá o quê? Matemática, né? Nem para todos, né? Dá matemática para vocês? Eu vou colocar logística. Logística. Aí. Então, eu vou fazer em duas partes, tá? Aqui e aqui, tá? Então, eu vou pegar essa eletrotécnica aqui, ó. Ok? Eu vou mesclar, tá? Já vou pegar aqui também, ó. Vou colocar aqui, ó, qualificação. Qualificação. Aqui em cima, olha, na ferramenta de layout, ó, já vou selecionar essas duas, ok? Aqui na ferramenta de layout, você tem esses botõezinhos aqui, olha. Imagine que tudo isso daqui, olha, imagine uma célula, uma borda em volta desses 9 botõezinhos aqui, ó, uma borda em volta desses 9, como se fosse uma célula. E aqui você escreve a posição, você seleciona a posição do texto dentro da célula, né? Se você quer no canto esquerdo, né? Na parte de cima, no meio de baixo. Se você quer no canto direito, o texto na parte de cima, no meio e embaixo, ou se você quer ele bem no centro da célula, no topo, no centro, ou no pezinho lá da célula, tá? Na parte de baixo. Então, eu vou escolher aqui, olha, no centro, bem no meio, né? Olha lá, no topo, tá vendo? Embaixo ou no meio. Dá para deixar a tabelinha bem bonita, bem organizada, tá, gente? Olha, isso que eu estou ensinando para vocês é uma coisa muito fácil de se fazer. Olha, no próprio teclado eu já seleciono aqui, né, o que eu quero, tá vendo? Tá? Ctrl E, ela, tá? É uma coisa bem simples de fazer. E para que serve isso? Para você organizar os dados, pessoal. Uma tabelinha no Word, né? Quando você precisa montar uma tabela de uma empresa ou de produtos, né? Você precisa deixar ela bonitinha, né? Bem organizada, tal. Aqui, olha, nessa daqui de cima, eu deixei meio que colorido, né? A tabela. Mas percebam que as cores não é só para deixar bonito. Percebam que as cores você consegue informar onde estão cada tipo de curso, né? Então, coloquei lá, ó, administração, veja que eu coloquei em verde, né? Eletromecânica, está em cinza, né? Se bem que está meio até que parecido aqui, né? Se quiser mudar de cor. Secretariado aqui, ó, coloquei em azul, né? Então, as cores, elas servem para você separar os tipos de dados. Não é só para deixar bonito, né? Então, as cores, ela ajuda a organizar os dados. De modo que quando alguém bater o olho, ele vai conseguir identificar as diferenças dos dados, tá? Apesar dos dados ser, por exemplo, aqui, curso, tudo aqui é nome de curso, né? Administração, eletromecânica, secretariado. É tudo nome de curso, mas com as cores você consegue separar os cursos. Então, dentro da administração, né, eu coloquei aqui a descrição, é um curso técnico, né? Que é diferente da eletromecânica, que é um curso de qualificação. E dentro desse curso de administração técnica, eu consegui separar aqui, eu só coloquei alguns professores, né, como exemplo aqui, por exemplo, os dias da semana, os professores, olha só, eu separei por tonalidades daquela cor verde que pertence à administração. Eu exijo muito essa organização de cores, tá? Não que seja para deixar tudo colorido. Isso aqui não é uma tenda de circo. Veja que eu não coloco cores fortes, são cores suaves que a gente coloca. Né? Se você não vai meter aqui, você não vai meter um vermelhão aqui, né? Opa, fazendo caca aqui. Né? Você não vai colocar lá um vermelhão lá de fundo e tal, né? Por exemplo, tem gente que faz assim, né? Ó, já mete um vermelho aqui, ele mete um amarelo cheguei, né? Peraí. Olha só, como fica feio, gente. Na boa, olha só isso. Né?
Como que fica? Não fica horrível isso? Não fica muito forte, cansativo, né? Fica muito cansativo, né? Então, é muito melhor você fazer com cores mais suaves, né? Cores um pouco mais frias, né? Mais suave e tal, olha só, né? Você não cansa a vista de quem está olhando a sua tabela, né? E lembre-se de que o trabalho que vocês fazem pode não ser para você. A maioria das vezes, né, 80% do trabalho é para os outros que você faz, não é para você. Tá? Então, por isso que é muito importante essa separação de cores na tabela, né? Deixar a tabela bonita, suave, né? Às vezes, não é necessário você colorir a tabela inteira, por exemplo. Você não precisa colorir. Às vezes, você precisa colorir somente os títulos dos campos. O que são os títulos dos campos? A sua tabela ela é dividida entre o título da tabela, ela pode ter um título, como aqui em cima, por exemplo, né? Não seria necessário eu colocar isso daqui, Instituto Social Nossa Senhora de Fátima. Não seria, né? Mas eu coloquei aí um título na tabela, tá? Você tem os títulos dos campos da tabela. Né? Quais são os campos da tabela? O que, que indica isso? Ele indica o que vai ser colocado, por exemplo, naquela coluna. Então, eu vou pegar o meu mouse aqui e vou mostrar para vocês. Olha. Isso que eu coloquei aqui em cima, ó, tudo isso daqui, são os títulos dos campos. Tá? Aqui embaixo, você tem o que aqui, olha? Tudo isso aqui são os dados da tabela. Tá? São os dados que você insere. Esses dados, por exemplo, aqui, ó, eu poderia colocar aqui um exemplo, um telefone, né? Vamos supor, vai. Eu estou fazendo rápido aqui só para, né? Se isso aqui fosse não é um telefone, um telefone, né? Poderia ser colocado o telefone? Não, poxa. Por quê? Porque aqui em cima está escrito que é a descrição do curso. Se é a descrição do curso, então eu vou dizer se ele é técnico, ou se ele é de qualificação, certo? Se eu precisasse aqui de um campo de, sei lá, de e-mail, por exemplo, né? E-mail do professor. Então, eu inseriria aqui uma coluna a mais. Ó, eu quero colocar aqui ó, uma coluna para o e-mail do professor. Então, seleciono qualquer célula dessa coluna, clico com o botão direito do mouse e vou lá, inserir colunas à direita dele, ó. Tá? E aí eu venho aqui e escrevo aqui, e-mail. E-mail. E-mail, né? Vamos mesclar, para deixar igual do outro lá. Ó lá. Bem, centralizei, muito bem, né? Então, o que eu vou colocar aqui? A idade do professor? Não, vou colocar o e-mail, né? Por quê? Porque o título do campo aqui em cima, ó, ele está me indicando que aqui embaixo os dados, né, são referentes a quê? Ao e-mail, tá? Então, isso também é muito importante na tabela, ok? Então, voltando às cores, né? Então, as cores não é só um enfeite. Gente, é muito importante você ter uma tabelinha bem organizada, bem bonita, tá? Não carreguem de cores fortes, tá? São cores suaves. Lembrando que essas cores servem para você ajudar no tipo de informação, tá? Na organização das informações, ok? Às vezes, como eu disse, não é necessário você colorir a tabela inteira, mas é obrigatório você colorir, pelo menos, né, o preenchimento, né, que a gente fala, colorir não é deixar carregar de cor, é necessário você colorir os títulos dos campos, tá? Você informando que, olha, essa parte aqui, olha, refere aos títulos dos campos, né, a descrição, dia da semana, né? Então, aqui eu não vou escrever aqui janeiro, né? Pô, tá falando que é dia da semana, né? Tô dando um exemplo. Bom,